obrigado. Obrigado porque um dia, meu Pai, o Senhor nos libertou. Obrigado porque um dia o Senhor nos deu a Tua força, meu Pai, o Teu Espírito. Mas às vezes nossa fraqueza humana nos faz olhar para trás, retroceder, desanimar, Senhor. Que nessa noite o Senhor possa tocar corações, meu Deus. Tocar corações para que nós venhamos entender que só o Senhor é suficiente para nós. Mesmo em muitas fraquezas, podemos olhar para frente e nos levantar. Que o Senhor nos dá a sua mão e nos transporta a lugares que a gente jamais imaginou, meu Deus. Obrigado por mais um dia, meu Deus, estar podendo aqui, estar na tua casa, louvando e engrandecendo teu santo nome. Que possamos cada dia reconhecer que só o Senhor é o suficiente em nossa vida. E cada dia possamos louvá-lo e engrandecê-lo da forma que o Senhor merece. Som. Graça e paz, igreja. Amém. Há mais ou menos um ano, iniciava um período muito difícil, né? Pandemia. Em 2020, mais ou menos em março, começou aqui no Brasil. Tempos difíceis, tempos dificultosos. Tempos a qual nós realmente tivemos que aprender a lidar com N situações. Muitas pessoas que não morreram pela Covid, mas perderam seus empregos, perderam renda, passaram dificuldades, se viram em situações complicadíssimas. Mas louvado seja Deus, porque a palavra do Senhor, ela nos encoraja a prosseguir, como aqui já foi dito. E a palavra de hoje é: não desanime, realmente. Há tempos ainda difíceis que virão, né? Nós estamos num período complicadíssimo, entramos novamente nessa fase restrita. Eu converso com várias pessoas ao longo da semana, com pessoas da capital, de São Paulo, enfim. E a palavra que nós ouvimos não é uma palavra como essa, de encorajamento. Uma palavra que nos motiva, não. O que nós só temos ouvido das pessoas aí do mundo é: tá feio, tá difícil, não estou aguentando mais, não sei se vou conseguir, não, desse jeito não está dando. Nós só ouvimos isso. Mas aqui, na igreja, na Bíblia Sagrada, nós encontramos palavras como essa: não desanime, eu sou contigo, não fique desmotivado, eu aperfeiçoo na sua fraqueza o meu poder, a minha presença. E é por isso que eu e você precisamos nos manter assim. Cristão, querido, ser cristão não é um estilo de vida. Porque estilos passam, vêm e vão. Ser cristão é uma condição de vida. Uma condição a qual eu e você um dia ouvimos, concordamos e nos posicionamos. E agora, por essa condição agora, principalmente do lado espiritual, aonde somos feitos filhos de Deus, temos então, a cada dia, eu e você, essa postura de nos posicionarmos que, para Deus, com Deus e em Deus, realmente vamos vencer. Amém? Romanos 8, 28. O que pode nos separar do amor de Cristo? Nada. A Bíblia diz lá em Coríntios capítulo 4, que nós precisamos fixar os nossos olhos naquilo que não se vê. Porque aquilo que se vê é falível, é transitório, passa. Mas aquilo que não se vê é eterno, aleluia. Louvado seja Deus. Fique motivado por essa palavra que foi lida já aqui e ministrada nos nossos corações. Fique firme, não desanime. Jesus é conosco. Jesus é com você. Jesus é com a sua igreja. Aleluia. Eu te busco. Com alegria adoremos ao Senhor.
Com alegria cantemos e entoemos hinos ao Senhor, em nome de Jesus. Aleluia, Jesus. Louvado seja o teu nome, Senhor. Isso, levanta a tua voz e diz assim: eu te busco, te procuro, ó Deus. No silêncio tu estás. Eu te busco, toda hora espero em ti. Revela-te a mim. Conhecer-te eu quero mais. Senhor, te quero. Quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver. Senhor, te quero mais. Olha o conselho agora, vai vendo, ó. Prosseguindo, para o alvo eu vou. E o que mais? A coroa conquistar. Mas é fácil, vou lutando, nada pode me impedir. Eu vou te seguir, conhecer-te eu quero mais. Então declare: Senhor, te quero. Quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, quero tocar-te. Tua face eu quero ver. Senhor, te quero. As palmas, as vozes, vamos declarar: Senhor, Senhor, te quero. Quero. É sempre: Senhor, te quero mais. Todos, vamos lá. Quero tocar-te, tua face eu quero. Eu te quero mais. Mais uma vez, Senhor. Senhor, te quero. Quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Eu quero tocar-te. Quero tocar-te. Tua face eu quero ver. Senhor, te quero mais. Aleluia. Feche seus olhos e ore comigo nesse momento. Pai, nós acabamos de ouvir tua palavra, os conselhos que a tua palavra nos ensina. Nós acabamos de orar, de tocar, ó Deus, uma canção para exaltar o Senhor, a qual o desejo do nosso coração é te buscar frequentemente, independente das lutas, meu Deus. Senhor, quando nós olhamos para a real situação do país, do mundo, Pai, os nossos olhos tendem a desanimar. Nosso coração tende a ficar preocupado, Senhor, mas tua palavra, que é viva, tua palavra, Deus, que é eficaz, tua palavra nos ensina a não desanimarmos, a continuar a olhar para o Senhor, cujo é o autor e consumador da nossa fé. Senhor, em nome de Jesus, se alguém aqui nessa noite entrou desmotivado, desanimado, Senhor, Espírito Santo, nós te pedimos, fala no coração desta pessoa, Senhor. Motiva esta pessoa a continuar a olhar para o Senhor, a continuar a contemplar a sua glória, o seu poder, Pai.
pela fé, Senhor Deus amado, buscar o Senhor, tocar o Senhor constantemente, como assim acabamos de cantar, Senhor. Porque nós sabemos, ó Deus, que tudo isso que nós estamos vendo, como a Tua palavra nos ensina, é passageiro, é transitório, Senhor Deus, mas o Senhor Deus é eterno, aleluia. O Senhor Jesus é eterno, o seu reino é um reino eterno, ó Pai amado, e é para lá o alvo da qual prosseguimos, como acabamos de cantar. Queremos estar um dia contigo. Por isso, Deus, motiva o teu povo a não se cercar de situações que esse mundo oferece. Motiva o teu povo, ó Deus, a não olhar para situações que o mundo, ó Pai, tem apresentado, o cenário que o mundo tem oferecido. Não, Pai. O que nós queremos contemplar é a Tua glória, Pai. O que nós queremos contemplar a cada dia é a Tua presença, é o Teu poder, é o conhecimento do Senhor em nossas vidas, é, ó Deus amado, a cada dia estar contigo, Senhor Deus amado, em espírito e em verdade, para que os nossos olhos, nossa fé, nosso coração procure a motivação correta, que é o alvo, o Senhor Jesus, o céu, a eternidade ao seu lado, Pai. Senhor, motiva a Tua igreja, motiva-nos, Deus, dia a dia, pelo poder do Teu Espírito Santo, porque em nós não há força, Pai, mas em Ti somos mais que vencedores. Assim oramos, assim, Deus, clamamos, assim nós Te pedimos humildemente e pedimos no nome precioso de Jesus Cristo. Amém. Amém, querido? A situação está difícil, não é verdade? Sim ou não? Horrível, né, para se falar, com os olhos da carne. Mas quem pode nos separar do amor de Cristo, como está escrito em Romanos? A morte? A profundidade? As dificuldades? A fome? A escassez, diz ali o texto. A altura, a profundidade? Alguma outra criatura que possa existir debaixo dos céus, debaixo da terra? Alguma coisa, ali aquele texto afirma que pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus? E a resposta vem na sequência: nada pode nos separar do amor de Deus que foi manifestado através de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Oh, glória a Deus, querido. Louvado seja Deus. Por isso, se alguma preocupação está no teu coração, o que é normal, porque vem também no meu, vem no nosso. Nós não somos super homens, mas Jesus já previu isso, e é por isso que Ele deixou o seu Espírito Santo em nós, convencendo o nosso coração, ministrando no nosso coração, fazendo-nos lembrar de tudo isso que já foi dito, como aqui já foi dito nas Sagradas Escrituras. Tem de bom ânimo, tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Ei, tem de bom ânimo. Ei, você que talvez entrou aqui desanimado, tem de bom ânimo. Dias melhores virão, se não aqui, na glória com o nosso Pai Celeste. Aleluia. Santo Espírito, essa canção diz que não há nada igual. Muitos têm procurado paz, descanso, encorajamento em coisas ruins, mas igual ao encorajamento do Espírito Santo não há. Qual a motivação que o Espírito Santo provoca no nosso coração? Não existe. É por isso que essa canção começa dizendo essa frase: não há nada igual, não há nada melhor, não há nada que se compare. Não há nada igual, não há nada melhor a que se comparar com a esperança viva. Não há nada, Tua presença
Senhor, porque nós podemos sentir tua presença. Ela está aqui. Eu provei e vi o que? O mais doce amor que liberta o meu ser e a vergonha te desfaz. Tua presença. Quando dizemos ser inundado por sua glória, significa ser inundado por sua presença. Não há nada igual e não há nada melhor. Não há a que se compara com a esperança. Oh, Jesus Cristo é a esperança, querido, para você, para nós. A esperança para esse mundo caído, a esperança para essas pessoas desesperadas.
contigo, meu filho. Não desanimes. Você vai poder sair do seu lugar agora, trazer a sua oferta, trazer o seu dízimo, como forma também de adoração ao Senhor. E continuaremos a cantar outra canção em louvor e agradecimento ao Senhor. Mas antes que nós começamos a cantar essa terceira música que encerra o período de música, de louvor, daqui a pouco a palavra do Senhor vai ser ministrada ao nosso coração. E nós precisamos diariamente, com um coração quebrantado e contrito, como essa canção, essa próxima canção, chegar ao trono da graça do Senhor. O interessante é que muitas vezes nós esperamos um grande sinal, um grande acontecimento, algo que realmente nos chame a atenção. Mas em muitas passagens Deus se revelou de uma maneira sutil, branda, calma. Por isso nós precisamos estar sensíveis à voz do Espírito Santo. Deus muitas vezes não se revelou em tempestades, em grandes feitos, não. Por muitas vezes, Deus se revelou de uma maneira como uma brisa, para falar com os seus filhos. E muitas vezes, o Espírito Santo está a nos falar, mas o que às vezes precisamos é estar com o nosso coração contrito, quebrantado, para ouvir a resposta da oração. Que o Senhor continue a trabalhar nas nossas vidas, em nome de Jesus. Pode sair do seu lugar, enquanto cantamos e adoramos ao Senhor. Ah, como somos fracos. Somos fracos, somos como barro, diz a Bíblia, em vasos de barros, mas portadores de um tesouro maravilhoso, o conhecimento da presença de Deus, o Espírito Santo em nós. Confesso a Ti, Senhor, que fraco eu sou, tão fraco sou, mas forte Tu és. Eu venho aqui, Senhor, sem nada pra dar, só quero pedir, vem, me ajuda, meu Deus. Ajuda-nos, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Olha para as nossas orações e responda-nos se for o Teu querer, Tua vontade, em nome de Jesus. Confesso a Ti, Senhor, que fraco eu sou, tão fraco sou, mas forte Tu és. Eu venho aqui, Senhor, sem nada pra dar, só quero pedir, vem, me ajuda, meu Deus. Coração quebrantado e humilde, com coração quebrantado e humilde. O que Ele faz? Não rejeitas, Senhor. Estenda a mim Tua graça.
palavra está com o nosso irmão Eduardo. Ele está com essa responsabilidade hoje de ministrar a doce palavra do Senhor. Deus abençoe. Graça e paz, queridos. Amém? Glória a Deus. Quantas canções, né, maravilhosas, entoadas ao nosso grande e maravilhoso Deus. É bom estarmos aqui na presença do Senhor, mais uma noite, podendo exaltar esse nome que é maravilhoso, que é santo, bendito e eterno, que é o nome do nosso grande Deus e Salvador e Senhor Jesus Cristo. E nós continuarmos, né, o nosso momento de culto. Vamos estar orando nesse momento por alguns pedidos que foram colocados aqui. Se você que está nos assistindo nessa noite na live, você pode também estar colocando aí. Nós vamos estar tentando ler e conseguir orar também. Hélio Trazi. Chegou um pedido de oração aqui para a vida desse querido chamado Hélio Trazi. Câncer, né? Que nós possamos orar por essa vida, para que Deus possa ter misericórdia, colocar as suas mãos que são poderosas. Também continuando, né, orando pela vida da nossa querida Jo, a que Deus possa continuar. Com certeza Ele tem mantido ela, com certeza Ele tem abençoado a vida dela. Deus, nós entendemos pela vida dela, pelo testemunho que ela dá, que é a razão da vida dela, que é a rocha da vida dela, é o que tem sustentado ela dia após dia, é o que tem mantido ela de pé, firme, na presença de Deus de uma forma inabalável, como nós hemos visto. Situações difíceis, né? Não é fácil, mas é Deus na vida dela. Pedidos de oração também, agradecendo, né, todos aqueles que estiveram participando da coleta, né, que houve ontem, né, da medula óssea, né, da Jo, a captação de medula. Que Deus possa abençoar a vida de cada um que esteve lá presente e abençoando ricamente a vida de cada um, muito mais, pois este é um gesto nobre, muito nobre, daqueles que podem estar indo, né, fazer esse trabalho, esse gesto muito bonito, muito belo pela vida da Jo. O pastor também pede para agradecer todos aqueles que estiveram fazendo parte, né, daquele momento da vigília de quinta-feira, online, mais uma vez. Até nisso Deus tem cooperado, né? Deus tem abençoado. Uma aguinha também, Deus tem cooperado, né, Vinícius? Deus abençoe sua vida. Creio que os motivos de oração, pedidos de oração, são esses. Mais alguém gostaria de fazer algum pedido? Pode levantar a sua mão, fique à vontade. Tá tranquilo? Irmã? Conseguiu vir. Cunhada? Foi internada? Amém. Colocando também a vida da cunhada da irmã Lourdes, que possa Deus estar abençoando a vida dela. Curva sua cabeça nesse momento, vamos orar a Deus, pedindo graça mais uma vez a Ele. Deus, nós estamos aqui cultuando a Ti, Pai.
Deus, como nós acabamos de cantar aqui com o coração quebrantado, humilde na Tua presença. Ó Deus, reconhecemos nessa noite, como nós já temos reconhecido na nossa vida, depois que entregamos o Senhor, que nós não somos nada sem Ti. Nós não podemos fazer nada a não ser pela Tua vontade, pelo Teu amor, pela Tua graça sobre as nossas vidas. Ó Pai, nesse momento, ó Deus, que muitos estão vivendo de momentos difíceis, críticos nas suas vidas. Ó Deus, esses pedidos de oração colocados aqui, o Senhor conhece muito melhor do que nós aqui. O Senhor sabe a vida e o motivo de cada um, o sofrimento e a dor que cada um tem passado. Ó Deus, mas nós pedimos encarecidamente, ó Deus, que o Senhor venha, ó Deus, abençoar a vida desses pedidos, dessas pessoas, desses nomes que foram colocados aqui nesta noite. Ó Deus, abençoa, Senhor. Restaura, Pai, a vida espiritual. Restaura, Senhor, a saúde física, emocional de cada um, Pai. Ó Deus, o Senhor possa ter misericórdia, porque o Senhor é um Deus misericordioso. O Senhor é conhecido como o Pai das misericórdias. A quem nós vamos recorrer a não ser em Ti, Senhor? Deus, nessa noite, humildes aqui na Tua presença, reconhecemos, ó Deus, que precisamos do Senhor. Somos falhos. Somos, ó Deus, muitas vezes miseráveis. Quanto nós erramos. Ó Deus, quantas vezes nós falhamos. Ó Pai, mas nós, com o coração humilde na Tua presença, reconhecendo que o Senhor é o Deus da nossa vida, é aquele que tem nos mantido de pé, que o Senhor, ó Deus, possa abençoar a vida de cada pedido de oração aqui nesta noite, colocados. Ó Pai, abençoa a vida dessas pessoas, seja ela onde esteja, ó Pai, no hospital. Que o Senhor neste momento, ó Deus, com o Teu Espírito Santo, com a Tua mão poderosa, possa, ó Pai, nesse momento estar nesse hospital, nesse leito, nessa cama. Ó Deus, abençoando a vida dessa pessoa, conforme o Teu querer, a Tua vontade, Senhor, o Teu desejo, não a nossa. A nossa é que essas pessoas possam ser curadas, serem abençoadas, claro. Mas nós pedimos nessa noite a Tua vontade sobre a vida dessas pessoas, porque nós reconhecemos que o Senhor é soberano sobre as nossas vidas e a vida de todo mundo. Quem somos nós para dar ordem ao Senhor? Somos apenas servos, e o Senhor é o Senhor. Por isso nós estamos aqui orando a Ti, ó Deus, pedindo que o Senhor possa abençoar essas vidas, todos esses pedidos de oração que foram colocados aqui. Ó Deus, abençoa também a vida do nosso pastor, que não está nesta noite aqui presente, está viajando a trabalho do Senhor, em outra igreja, cooperando com a Tua obra. Que o Senhor possa abençoar a vida dele, Pai, ricamente, protegê-lo na volta, Senhor, como o Senhor protegeu na ida. Ó Deus, abençoa também a Tua igreja. Abençoa a vida de cada um que está aqui nessa noite, daqueles também que não podem estar aqui, por os seus motivos diversos, que cada um tem o seu. Ó Deus, mas que o Senhor possa abençoar cada casamento, cada vida. Ó Deus, cada lar, cada criança da nossa igreja. Ó Deus, cada jovem da nossa igreja, cada senhor, cada senhora, cada ministério, Senhor, que Tu venhas abençoar nesta noite. Abençoa a Tua igreja, Senhor. Fala com a Tua igreja nesta noite. Fala com as nossas vidas. Ó Deus, usa a minha vida nessa noite para trazer uma mensagem pura. Deus, que eu não venha falar nada de mim, mas que seja da Tua vontade, da Tua palavra ministrada aos corações dos meus irmãos. Ó Deus, usa a minha vida, ó Deus, como canal de bênção nessa noite. Ó Deus, eu Te peço humildemente, como um simples servo do Senhor, para abençoar a vida dos meus irmãos, que nós possamos crescer de maneira uniforme. Ó Deus, que todos nós possamos ser abençoados através da Sua palavra. Pai, assim que eu oro, agradecido ao Senhor nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Abra sua Bíblia lá
no Evangelho de João. Se coloque de pé para nós fazermos a leitura dessa noite. Evangelho de João. Vamos estar meditando um pouco na palavra do Senhor nesta noite. Capítulo 11. Uma mensagem muito conhecida, uma história muito conhecida, talvez uma das mais conhecidas deste Evangelho, que se encontra lá no capítulo de número 11. Que tem por título, pelo menos na minha Bíblia, a ressurreição de Lázaro. Nós vamos fazer a leitura de um pequeno trecho, para não tomarmos muito tempo, porque são 46 versículos, e não dá para nós fazermos a leitura completa, mas nós vamos estar trabalhando um pouco sobre esse texto. Evangelho de João, capítulo 11, a partir do versículo de número 25 e 26. Se você achou, você pode me acompanhar. Que diz assim: Disse-lhe Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Crês isto? Curva sua cabeça mais uma vez. Senhor, mais uma vez quero te pedir, ó Pai, fala aos nossos corações nessa noite, através da Tua Palavra. Pai, usa-me, Senhor, conforme a Tua vontade. Espírito Santo, que o Senhor possa abrir a nossa mente, abrir a mente dos meus irmãos e principalmente o coração, nosso entendimento para captar a Tua mensagem, a Tua vontade sobre as nossas vidas. E também a todos aqueles que estão nos assistindo nessa noite. É assim que nós oramos mais uma vez. Amém. Pode se assentar, querido. Em nome de Jesus. Como eu disse, uma mensagem muito conhecida, mas às vezes esquecida por nós. Esse Evangelho de João, como o próprio nome já diz, né? O evangelista João, aquele autor conhecido como aquele que era amado do Senhor, não é mesmo? Como diz a palavra. Esse evangelho foi escrito por volta do ano 85, 90 da era cristã. Algum tempo depois já que Jesus havia ressuscitado, aparecido aos seus discípulos e assunto aos céus, sido elevado aos céus, e que os discípulos já não tinham mais Jesus ali fisicamente com eles, mas certo tempo depois, este evangelista chamado João, um dos apóstolos, decide então escrever este evangelho. Evangelho no qual nós encontramos diversos aspectos da vida do Senhor Jesus. Evangelho o qual... Alguém pode desligar esse ventilador desse lado, fazendo um favor? Lá embaixo? Obrigado, querido. Evangelho no qual diversos aspectos da vida do Senhor Jesus, assim como os outros também, obrigado, mas este evangelho é um evangelho especial porque é um pouco diferente dos outros evangelhos, que é conhecido como os evangelhos sinóticos, ou seja, evangelhos parecidos, que falam mais ou menos as mesmas coisas, que é Mateus, Marcos e Lucas. Esse evangelho tem algumas características diferentes, que é muito interessante. O propósito maior deste evangelho, a gente encontra
lá no capítulo de número 20, você pode acompanhar comigo para nós lermos e ficarmos um pouco mais atentos e entendermos um pouco melhor. Vai lá no final quase. Capítulo de número 20, versículo 30. Olha que interessante que esse próprio autor do Evangelho, ele nos dá uma dica. Por que que ele havia escrito, qual o propósito dele escrever esse Evangelho? Ele diz no versículo 30 do capítulo 20, diz assim: na verdade, fez Jesus diante dos discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram registrados para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Olha que interessante. O propósito dele, então, ele diz que é 2. 1. Mostrar através dos sinais, os prodígios, maravilhas que Jesus fez, que este Jesus, de fato, era o Cristo, o Messias, aquele enviado por Deus, o esperado pela nação judaica, que um dia viria. 2, para que, crendo em Jesus como o Messias, tenhais vida em seu nome. Esse é o propósito geral deste Evangelho. Mas, especificamente, o propósito deste capítulo, que é mais ou menos parecido com o segundo que eu disse, é fazer com que aqueles que lessem esse texto, essa narrativa desse milagre, pudessem ser aumentada a sua fé, crescer um pouco mais na fé. Se houvesse alguma dúvida que, através dessa mensagem, deste milagre, pudesse ficar no nosso coração e no coração dos leitores da época, que de fato Jesus era o Messias e que, quando nós cremos no Messias, nós temos vida em nós mesmos. Ou seja, vida eterna. Agora, olha que interessante. Esse Evangelho de João é muito específico nessa visão que ele quis passar. 7 milagres existem dentro desse Evangelho. Diferente dos outros que existem vários milagres. Mas você prestou atenção, o próprio João dizendo, olha, Jesus fez muitos outros milagres, mas eu escolhi esses milagres e coloquei aqui para que vocês creiam que Jesus é o Cristo. 7 milagres são descritos neste Evangelho. O primeiro milagre é um milagre em que Jesus transforma a água em vinho. Um milagre muito conhecido, que foi o seu primeiro milagre, feito em Caná, né? Galileia. O segundo milagre foi a cura do filho do oficial, de um dos oficiais do rei. O terceiro milagre foi a cura daquele paralítico. O quarto milagre foi a multiplicação dos pães e peixes. O quinto é Jesus andando sobre as águas. O sexto milagre foi a cura daquele cego de nascença. E o sétimo milagre é esse que nós temos aqui na nossa Bíblia aberta, que é a ressurreição de Lázaro. O maior milagre narrado, aquele que tem mais versículos, aquele que é mais falado de maneira mais enfática, querendo demonstrar que Jesus de fato era
o Messias. Ou seja, ele vem trazendo vários milagres, mas ele chega nesse último como se fosse o ápice dos milagres, o maior dos milagres, tirando apenas o grande milagre, aquele que é o maior de todos os milagres, que é a própria ressurreição do Senhor Jesus. Esse é o maior de todos os milagres. Cristo ressurgiu dos mortos. Agora olha que interessante para nós olharmos neste evangelho. Assim como ele traz 7 milagres descritos aqui, ele também traz 7 vezes que Jesus diz: eu sou. O primeiro, quando Jesus diz: eu sou o pão da vida. O segundo, eu sou a luz do mundo. O terceiro, eu sou o bom pastor. O quarto, eu sou a porta. O quinto, eu sou a videira verdadeira. O sexto, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E o sétimo, eu sou a ressurreição e a vida. Amém? Glória a Deus. Jesus é a ressurreição e a vida. Maravilha, glórias a Deus por isso. Se nós pudéssemos colocar aqui um título, nós poderíamos colocar: Jesus, o autor da vida. Você percebeu que interessante? Quantas informações nós temos nesse evangelho? E esse evangelho vem narrando essa história da ressurreição desse homem chamado Lázaro. Quem era Lázaro? Lázaro era nada mais, nada menos como aquele que era conhecido como o amigo que Jesus amava. Lázaro era conhecido como o irmão de Marta e Maria. Nós temos informações aqui preciosíssimas que Jesus amava, mas amava muito, mas muito mesmo, esse homem chamado Lázaro e suas irmãs. Não era alguém desconhecido de Jesus. Era alguém bem conhecido por Jesus. Era alguém que Jesus, direto e reto, estava na casa deles. Quantas vezes Jesus possivelmente pode ter ali dormido ali naquela casa? Quantas vezes Jesus comeu ali naquele lugar? Quantas vezes Jesus conversou com aqueles amigos que se tornaram muito queridos, a ponto de que Maria, que nós lemos em outras passagens, Maria se debruçava aos pés de Jesus para ouvir a sua doce voz. Ouvir a voz de Jesus era o interesse de Maria. E essa família muito amada. Mas eu quero trazer para você outro dado muito importante. A ressurreição, esse sinal no ministério de Jesus, era um sinal da sua autoridade como o Messias. Não era qualquer sinal.
ressuscitar alguém dentre os mortos era algo estranho ao seu tempo. Como assim alguém chega e de repente começa a ressuscitar mortos? Algumas pessoas da sua época perceberam que de fato Jesus era o Messias, outras não. Mesmo vendo tudo isso, endureceram o seu coração. Por quê? Um dos sinais que o Antigo Testamento trazia, ou dizia que quando o Messias viria, quando o enviado do Senhor, o Cristo, viria, com ele traria esses sinais. E nós encontramos isso lá em Isaías capítulo 35, versículos 5 e 6. Nós encontramos essa informação também em Isaías capítulo 61, versículo 1. Muitas vezes os autores do Novo Testamento fazem ligações com esses capítulos do Antigo Testamento, principalmente esses trechos, como o trecho de Isaías 61, que Jesus mesmo usou para ele mesmo quando ele entrou na sinagoga e abriu ali o livro da lei, justo nesse capítulo, né? Não existia o capítulo, mas justo nesse lugar aqui do livro de Isaías, o profeta, o maior dos profetas, o que mais falou sobre a vinda de Jesus, do Cristo, ele abriu, ele disse isso: está sobre mim o Espírito do Senhor, e eu vim para trazer vida, eu vim para trazer vista aos cegos, vim para fazer os surdos ouvirem, e vim para fazer os mudos falarem. Este era um dos sinais que o Antigo Testamento, através dos profetas, dizia que quando o Cristo viria, com ele juntamente, esses sinais viriam também. E quando nós entendemos isso, nós vemos que quando Jesus faz, isso não é algo à toa. Isso está no cronograma de Jesus. Isso está desde a eternidade separado no tempo de Deus para esse propósito. E nós vamos ver o propósito também, mas se não, o maior de todos os propósitos, por acontecer isso aqui. O versículo de número 4 diz que isso era para a glória de Deus. Mas, vamos voltar um pouquinho. Onde se situava Lázaro? Lázaro estava numa aldeia pertinho de Jerusalém. Ficava do lado leste, nas montanhas de Jerusalém, precisamente no Monte das Oliveiras. Ou seja, o jardim do Getsêmani era algo muito próximo. Ficava mais ou menos 3 quilômetros de Jerusalém, da capital na época. Mas Jesus não estava mais ali. Jesus estava não em Betânia, neste lugar onde eu acabei de dizer, mas ele estava numa outra região, numa outra cidade também chamada Betânia, mas essa Betânia que os autores eles colocam como a Betânia da além do Jordão, aquela cidade, ou seja, aquele local onde João Batista colocou ali, ou fez ali o seu ministério, onde ele batizava as pessoas que vinham ao seu encontro e chamavam-os ao arrependimento. Jesus estava ali. Mas, de repente, chega uma informação a Jesus, por pessoas enviadas por Marta e Maria, de que Lázaro, aquele que era o amado de Jesus, estava enfermo. E Jesus ali com seus discípulos. Imagina Jesus recebendo essa notícia. Lázaro, aquele que ele amava, estava doente. Mas nós vamos ver aqui muitas coisas que às vezes engraçado.
Porque parece que Jesus não se incomoda muito. Parece que Jesus deixa meio que no vácuo Lázaro, ou as irmãs de Lázaro. O versículo 3 diz: mandaram, pois, as irmãs de Lázaro dizer a Jesus: Senhor, está enfermo aquele a quem amas. Será que... Preste atenção na pergunta que eu vou fazer agora. Na minha e na sua vida, quantas vezes não bateu aquela dúvida? Será que Deus me ama mesmo? Será que Deus se importa de fato comigo? Será que Deus está vendo o meu sofrimento? Será que talvez Deus está ocupado demais? Talvez Ele tenha outros afazeres muito mais importantes do que minha vida, Ele vai ficar se preocupando comigo? Às vezes, pensamentos assim podem pairar na nossa vida, não é mesmo? Quantas vezes nós chegamos a questionar e muitas vezes nós mesmos colocamos a nossa fé balanço. Nós ficamos meio que, talvez, não sei, será que Deus tem se preocupado mesmo comigo? Mas olha que Jesus amava Lázaro e amava as suas irmãs. Nessa noite eu quero dizer para você que está me assistindo talvez na live, você que vai talvez nos assistir depois pelo YouTube, Deus te ama. E cada um de nós que estamos aqui, como já foi bem dito aqui anteriormente, o que pode nos separar do amor de Jesus? Ou do amor de Deus que está em Cristo Jesus? E foi bem dito, a morte pode nos separar? Jamais. A enfermidade ou alguma outra coisa, nada pode nos separar do amor de Deus. E ponto final. E Jesus ele diz assim no versículo 4, ao receber a notícia, olha Jesus, ao receber a notícia, disse Jesus: esta enfermidade não é para a morte, e sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja por ela glorificado. Olha aí, o maior dos propósitos, para que o Filho de Deus seja glorificado. Ou seja, para que muitos creiam que Jesus de fato era o Messias, como eu disse aqui, através desta enfermidade, que depois se voltaria para a morte, mas que isso, Jesus disse aqui claramente, mesmo a morte, mesmo quando os homens acham que não há mais possibilidade, não tem mais jeito, agora é o fim. Quem pode com a morte? Jesus, ele tinha certeza absoluta de que a morte não era o fim. Para nós, cristãos, também sabemos que a morte não é um fim em si mesmo, porque nós temos a promessa da vida eterna. Mas imagina a família de Lázaro recebendo essa notícia. Como assim? Essa enfermidade não é para a morte. E Jesus, ele deixa bem claro que alguma coisa iria acontecer, ou seja, Jesus iria fazer algo, ou estava prestes a fazer algo. Essa enfermidade não ficaria por isso mesmo. Iria acontecer algo grandioso, maravilhoso, que nunca havia visto algo assim. Ninguém. Desse jeito não. Esse tipo de ressurreição não.
Jesus, depois de dizer isso, então, ele continua. No 7, vamos pulando, senão não dá tempo. Depois disse aos seus discípulos: vamos outra vez para a Judéia. E Jesus vai para a Judéia. No versículo 14, ele diz assim: então Jesus lhes disse claramente: Lázaro morreu. Lázaro morreu. Por que eu estou deixando isso aqui claro? E estou fazendo questão de pontuar. Porque alguns podem e fizeram isso ao longo dos tempos. Alguns incrédulos. E disseram: olha, não, Lázaro não morreu. Ele teve aquele negocinho que muitas pessoas conhecem, que parece que morreu, mas não morreu. Para de bater o coração, a pessoa parece que está morta mesmo. Corpo gela, as pupilas já dilataram, a medicina já dá como morta. Mas foi uma morte mais ou menos assim. Não foi uma morte de verdade. Foi algo parecido. Alguma doença, alguma coisa que causou isso. Mas Jesus, ele deixa bem claro. Porque os discípulos haviam entendido errado. Quando Jesus falou: olha, nosso amigo Lázaro, ele dormiu. E alguns, usando essa passagem dormiu, tentam apoiar o sono da alma. Que a alma, quando morre, fica ali dormindo e só no dia da ressurreição dos mortos é que vão acordar. Mas isso não é verdade. A Escritura não diz isso. E Jesus diz claramente, quando eles entenderam: olha, se ele dormiu, então ele vai daqui a pouco acordar. Jesus falou: não, eu não estou querendo dizer isso. Lázaro de fato morreu. A morte de Lázaro é uma morte real. Mas ele diz: eu vou despertar do sono. Ou seja, eu vou ressuscitar Lázaro. Chegando Jesus, encontrou Lázaro já sepultado. Havia 4 dias. Mas interessante que alguns versículos anteriores, principalmente o versículo 6, diz assim: quando pois soube que Lázaro estava doente, ainda se demorou 2 dias no lugar onde estava. Isso às vezes causa em alguns aquela pergunta: ora, Deus então se atrasa? Deus demora? Eu já ouvi isso, que Jesus se atrasou nesse momento. Jesus demorou, mas tudo há um propósito, nada é à toa. Há mais visões, mas 2 visões que eu quero colocar aqui bem rapidamente, para a gente entender o porquê que Jesus demorou ainda, depois de ouvir que Jesus estava doente, ele demorou ainda 2 dias para chegar lá onde Lázaro estava. A primeira é que Jesus, ele demorou porque ele queria tratar com algo que havia na mentalidade dos judeus naquela época, que quando alguém morria, o espírito daquela pessoa ficava ainda ali sobre o corpo, né? Já tinha saído do corpo, mas ficava ali pairando em cima do corpo 3 dias. Somente depois do 4º dia, o espírito então ia embora. Essa era a mentalidade que corria nos tempos de Jesus nos judeus. E a outra visão de por que Jesus demorou, que eu acho que as duas se completam, é que
Jesus demora, ou seja, ele não vai no ato, no mesmo momento que ele recebe a informação, ele demora 2 dias, ele só vai depois, é que Jesus queria deixar bem claro, e sem dúvida alguma, que de fato, Lázaro havia morrido, para a mentalidade dos judeus da época, porque ele só iria ressuscitar Lázaro no 4º dia, e que ele queria transformar ou fazer com que os discípulos fossem aumentada a sua fé. Fosse ali, os discípulos vissem aquilo e eles ficassem ali sem dúvida alguma de que Jesus era o Cristo. Essas 2 visões eu acho que são as 2 visões que mais batem com o relato e a continuação do texto. No versículo 18, ora Betânia estava a cerca de 15 estádios, ou seja, 3 quilômetros perto de Jerusalém. A informação é que muitos judeus haviam ido até a esse velório. Mais ou menos 7 dias durava o velório. Muitas pessoas choravam ali. Havia muitos judeus, muitos sacerdotes, muitos anciãos do povo judeu naquele lugar. De repente, Marta, quando soube que vinha Jesus, saiu ao encontro. E de repente Marta, ela fala: Senhor, por que o Senhor demorou? Se o Senhor tivesse estado conosco, meu irmão não havia morrido. Por que o Senhor demorou? Meu irmão Lázaro se foi, morreu. Mas ela diz: mas também sei que mesmo agora, tudo quanto pedires a Deus, Deus te concederá. Declarou Jesus: teu irmão há de ressurgir. Eu sei, replicou Marta, que ele há de ressurgir na ressurreição no último dia. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. E todo que crê em mim não morrerá eternamente. E ele faz essa pergunta: crês isto? E ela responde: sim. Respondeu ela: eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que devia vir ao mundo. E de repente Marta, então, ela vai correndo chamar Maria, sua irmã, que havia ficado lá na casa, recebendo ali, as pessoas que estavam ali chorando. Quando ela ouve que Marta chega ali e fala: olha, o mestre chegou, ela deixa tudo e sai correndo, e vai ao encontro de Jesus, e ela diz a mesma coisa: Senhor, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não haveria morrido. Mas Lázaro morreu. Jesus vendo chorar Maria, e bem, as pessoas que acompanhavam, agitou-se no espírito e comoveu-se. E perguntou: onde sepultastes? Eles lhe responderam: Senhor, vem e vê. E o versículo 35, que é conhecido como o menor versículo da Bíblia, não é isso? Diz: e Jesus chorou. Jesus, movido de íntima compaixão pela vida dessas pessoas que estavam ali, chorando pela morte de Lázaro, pelas irmãs de Lázaro, moveu-se de íntima compaixão. O livro de Hebreus diz que Jesus, ele era homem como nós, sofreu, padeceu, ele experimentou o que os homens experimentam. E Jesus experimentou aqui nesse momento aquilo que os homens mais temem, aquilo que é o mais difícil para os homens lidar, que é a morte. Como nós podemos lidar com a morte? Como nós lidamos num momento tão difícil, que é o momento mais difícil da nossa vida, que nós não aceitamos de jeito nenhum?
Por isso nós choramos, nós nos angustiamos, e como é difícil para o ser humano aceitar a morte, porque a morte não era para acontecer, a morte é algo intruso, não era a vontade inicial de Deus, mas o pecado trouxe a morte. E Jesus, olhando aqui para esse momento, ele com certeza passou na sua cabeça a dor, o sofrimento que a morte trouxe aos homens, e que principalmente ele deveria pagar a morte nossa no nosso lugar, e ele também sofreria o maior dos sofrimentos. Por isso Jesus, movido de íntima compaixão, chora vendo os homens, a situação que chega, que é a morte, causada pelo pecado. Jesus era Deus 100%, mas também a Escritura diz que Jesus era homem 100%. Ele não foi poupado e nem desses momentos difíceis que todos nós passamos. Mas eu quero te dizer nessa noite que, mesmo em face da morte, não devemos desanimar, não devemos perder a esperança, mesmo em face de um sofrimento ou de uma dor tão grande, uma doença tão grande. Nós não deveremos nos abalar. Essa é a palavra. Porque Jesus diz: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Ou seja, a morte não pode nos parar, como não parou Jesus. A morte foi tragada pela vida quando Jesus ressuscitou dentre os mortos. E ele prometeu e deixou bem claro que assim como ele ressuscitou, assim como Deus ressuscitou Jesus, há de nos ressuscitar também naquele grande dia, amém? Se você crê nisso, você pode dar glória a Deus, porque a morte não pode nos parar. Nenhuma doença que possa trazer a morte para nós pode nos separar do amor de Jesus, do amor de Deus. Nenhum sofrimento, por mais problemático, por mais que aos nossos olhos seja ou possa ser impossível de se resolver, para Deus não há impossíveis, amém? Não há nada impossível para o nosso Deus, nem trazer alguém da morte. Mas Jesus de repente começa então a fazer a mudança, e a grande mudança na vida desses amados irmãos. Jesus ele pede: olha, me levem lá. Jesus chega naquele local, uma gruta, escavada ali, um túmulo na rocha, e a pedra já estava ali. Jesus ele diz: olha, arranquem a pedra. Os homens vão ali, tiram aquela pedra, e de repente Jesus diz algo que move as pessoas e ficarem de boca aberta vendo aquilo que Jesus iria fazer. De repente Jesus, ele clama em alta voz, diz o texto: Lázaro, saia para fora. Mas olha que interessante, olha que interessante. O costume na época era fazer com que a pessoa morta ali era enfaixada inteirinha, de mãos e pés, como uma múmia que nós vemos nos filmes, né? Assim, com faixas em volta do seu corpo. Mas olha que Jesus diz: sai para fora. A nossa pergunta é: mas como? Eu estou amarrado. Como pode acontecer algo assim? Mas é algo espiritual, é algo que é diferente. Por quê? Quem está falando aqui não é qualquer um. É o Senhor, é Deus, é aquele que criou os céus e a terra.
que para ele não há impossível, quanto mais fazer alguém ali aparecer, mesmo que seja amarrado e enfaixado em pé na frente de todo mundo. E de repente aparece Lázaro ali enfaixado na frente de todos. E aí, adivinha o que acontece? Se você estivesse lá presente, qual seria a nossa reação? Será que o nosso queixo teria caído? E aí Jesus diz, olha, arranquem as faixas dele. Eles vão lá, desamarram Lázaro, e Lázaro sai como se nada tivesse acontecido. Nada. Como assim? As irmãs de Lázaro lá dão uma informação que, olha, Jesus, ele já fede, faz 4 dias que ele está morto. O corpo já entrou em putrefação, ou seja, já está sendo comido, já está deteriorando, apodrecendo. Mas isso não é nada para aquele que um dia há de ressuscitar os nossos corpos, mesmo sem corpos, mesmo corpos mutilados, que já foram aniquilados, lançado ao mar, que tubarões já comeram, homens queimaram. Ele vai fazer isso naquele grande dia. Por que ele não pode fazer isso naquele momento? E a palavra é, a mensagem dessa noite, se Jesus fez tudo isso, por que ele não pode fazer algo tão incrível na nossa e na minha e na sua vida? Será que há algo difícil para Jesus fazer? Não. Nada é impossível para Deus. Ainda que a morte nos surpreenda, nada pode travar ou deter o poder de Deus. Jesus tinha compaixão e ele tinha também autoridade para fazer que a sua palavra, a sua voz, ressuscitasse os mortos. Olha a informação que o finalzinho do texto nos dá. No último versículo 45, muitos, pois, dentre os judeus que tinham visitado Maria, vendo o que fizera Jesus, creram nele. Outros, porém, foram ter com os fariseus e lhes contaram dos feitos que Jesus realizara. Na continuação aqui, que eu não vou ler, um pouquinho depois, diz que muitos não creram. Mesmo assim, mesmo Jesus tendo feito esse milagre tão tremendo, tão grandioso, muitos não creram que Jesus era de fato o Messias. E a pergunta dessa noite, talvez você está nos assistindo aí e está passando por problemas difíceis. Você crê que Jesus é o Messias? É o Cristo enviado de Deus e pode mudar e transformar situações das mais diversas? Se você crê nisso, a palavra do Senhor está te convidando a entregar a sua vida a esse Senhor chamado Jesus, que é o autor da vida. Não perca tempo, não perca essa chance, essa oportunidade. Talvez pode ser o último dia que Deus te dá para que você possa receber a vida eterna. O Salmo 42, versículo 5, para encerrar,
que já estamos estourando o tempo, diz: por que está abatida a minha alma? Por que se compadece dentro de mim? O salmista conversando consigo mesmo. E ele dá a resposta para sua alma, ou seja, para si mesmo. Espera em Deus, pois ainda o louvarei. Glória a Deus. Queridos, espera em Deus. Ainda que seja difícil a situação que você está passando, ainda que aos nossos olhos, aos seus olhos, possa ser impossível, não perca a esperança. Jamais perca a esperança. Creia nas palavras que Jesus disse: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, não morrerá eternamente, para a glória de Deus. Amém? Creia nisso. Que essa palavra possa ter transformado o seu pensamento, a sua mentalidade nessa noite. Precisamos encerrar porque nós temos tempo restrito. Nós temos que encerrar. Já são 8h05. Então, quero convidar você nesse momento para se colocar de pé enquanto nós vamos estar orando, agradecendo a Deus por mais uma vez. Ele tem nos dado graça. Senhor, queremos te agradecer por essa palavra ministrada aos nossos corações nessa noite. Ó Pai, que o Teu Espírito Santo possa falar aos nossos corações através dessa mensagem, através desse testemunho, que não há nada impossível para o Senhor. Ó Deus, traga essa convicção aos meus irmãos e também para a minha vida e todos aqueles que estão assistindo essa noite. Ó Deus, que o Teu Espírito Santo possa mover o nosso coração em direção em adorar ao Senhor, porque Tu és o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. É o Deus do impossível, é o Deus que pode transformar e transforma ainda vidas, situações. Pai, nós clamamos nessa noite, se há alguém desesperado, se há alguém aqui com falta de fé, que o Senhor possa, ó Deus, através do Teu poder, do Teu amor, das Tuas misericórdias, que o Senhor possa, ó Pai, neste momento onde está essa pessoa, falar com essa pessoa, que o Teu Espírito Santo possa acalmar os medos, as angústias, os temores nessa noite dessa vida. Ó Deus, que o Teu Espírito Santo possa massagear o coração, o nosso coração, mas de uma forma tremenda, em que a nossa fé seja vivificada nesta noite, Pai. É o que nós pedimos, clamamos ao Senhor nesta noite, crendo que o Senhor é Deus e é poderoso para transformar as nossas vidas. Obrigado, Senhor, por mais essa noite em que nós tivemos o privilégio de cultuar a Ti, o nosso grande Deus, em que nós amamos e entregamos as nossas vidas. É assim que nós oramos em nome de Jesus, o Cristo enviado do Senhor. Amém. Amém? Queridos, está encerrado nesta noite, mais uma vez, nosso culto ao nosso grande Deus. Vá em casa, vá em paz, vá para o seu lar, que Deus te abençoe e abençoe a vida de cada um que está nos assistindo também. Amém?